Há uma pergunta que assombra todo cristão genuíno em algum momento da jornada. Por quanto mais eu me esforço para viver como Cristo ensinou, mais as dificuldades parecem se multiplicar. A resposta para esse dilema não está na sua inadequação espiritual, mas em um princípio bíblico tão profundo quanto negligenciado. O caminho da cruz nunca foi projetado para ser confortável, mas para ser transformador. Quando Jesus falou sobre tomar a própria cruz diariamente, ele não usava uma metáfora poética, mas descrevia a realidade crua do discipulado. O problema fundamental do cristianismo contemporâneo reside em uma expectativa distorcida. A ideia de que seguir a Cristo seria um processo de suavização progressiva da vida, quando, na verdade, as Escrituras apresentam exatamente o oposto. Os apóstolos não foram chamados para uma existência tranquila, mas para uma revolução espiritual que custaria à maioria deles suas próprias vidas. Paulo não escreveu suas epístolas da varanda de um resort, mas de prisões e situações de perigo extremo. A promessa de Cristo nunca foi a ausência de tormentas, mas a presença dele no meio delas. Existe uma razão teológica profunda para essa aparente contradição. A maturidade espiritual não se desenvolve na ausência de desafios, mas no enfrentamento resoluto deles. Assim como o aço só adquire sua resistência quando temperado no fogo, o caráter cristão só se solidifica quando testado nas fornalhas da adversidade. Os grandes heróis da fé listados em Hebreus 11 não são celebrados por suas vidas fáceis, mas precisamente por terem perseverado quando tudo conspirava contra eles. Essa verdade deveria nos libertar da culpa injustificada que tantos carregam quando enfrentam dificuldades, como se estas fossem sinal de fracasso espiritual. O que precisamos recuperar com urgência é a compreensão de que as lutas não são evidência do afastamento de Deus, mas frequentemente o sinal mais claro de que estamos no caminho certo. O inimigo não desperdiça seus recursos atacando aqueles que já estão em seu território. Sua artilharia pesada está sempre direcionada para aqueles que representam uma ameaça genuína ao seu domínio. Quando as tentações se intensificam, as críticas se multiplicam e as circunstâncias parecem conspirar contra a sua fé, é exatamente nesse momento que você deve reconhecer: você está avançando em território inimigo e o inferno está reagindo. A verdade libertadora é esta: a dificuldade do caminho não é um defeito no sistema, mas parte integral do processo de transformação. Deus não está interessado em produzir cristãos decorativos, que brilham sob condições controladas, mas soldados resistentes, capazes de manter a integridade nos campos de batalha mais hostis. Cada obstáculo que você enfrenta foi projetado para revelar áreas que precisam ser fortalecidas. Cada tentação que resiste é uma oportunidade para desenvolver músculos espirituais que só se formam sob tensão. A anatomia da provação divina. Existe uma diferença abissal entre sofrer por causa de más decisões e sofrer por causa da obediência. O primeiro tipo produz apenas arrependimento amargo, o segundo forja caráter. Quando Pedro foi preso por pregar o evangelho, um anjo o libertou da prisão. Atos 12. Quando Paulo foi preso pela mesma razão, Deus permitiu que ele permanecesse acorrentado por anos. Atos 28. Por que essa aparente contradição? Porque o Pai está menos interessado em nosso conforto do que em nossa conformação à imagem de Cristo. E essa transformação exige diferentes tipos de fornalha. O problema central da nossa geração não é a falta de conhecimento bíblico, mas a incapacidade de interpretar corretamente o sofrimento. Vemos as provações como falhas no sistema divino, quando, na verdade, são parte essencial do currículo espiritual. Observe como o próprio Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8.
Se o Filho de Deus precisou passar por esse processo, que ilusão nos faz pensar que estaríamos isentos? Os 3 níveis da fornalha divina. O fogo purificador. Malaquias 3:3. Antes de sermos úteis para o reino, precisamos ser limpos das impurezas que distorcem nosso caráter. Esse processo dói, porque revela o quanto de egoísmo, orgulho e autojustiça ainda contaminam nossas motivações. Quantos ministérios fracassam não por falta de unção, mas porque seus líderes nunca permitiram que o fogo consumisse suas impurezas antes de buscar influência. O fogo provisor, 1 Pedro 1:7. Deus permite testes específicos não porque ignore nossa fé, mas porque quer torná-la inabalável. A fé não testada é como músculos não exercitados. Pode parecer impressionante até o primeiro desafio real. Quando Jó perdeu tudo, sua fé deixou de ser teórica para se tornar uma realidade viva que desafia séculos. O fogo missionário, Atos 2:3. As línguas de fogo no Pentecostes não caíram sobre os discípulos enquanto viviam no anonimato seguro, mas quando estavam prestes a enfrentar o mundo hostil. O fogo divino sempre precede os desafios mais intensos, não como proteção contra eles, mas como capacitação para atravessá-los. O equívoco da teologia da recompensa imediata. Vivemos na era do fast food espiritual, onde esperamos respostas instantâneas e soluções rápidas para problemas complexos. Mas o agricultor espiritual sabe que há um tempo necessário entre o plantar e o colher. Tiago 5:7. Os maiores frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, não são produzidos em estufas climatizadas, mas nos campos abertos onde ventos contrários sopram com força. Quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, ele não estava ensinando os discípulos como evitar tempestades, mas como sobreviver a elas. A lição mais importante não foi o milagre em si, mas a revelação de que aquele que ordena os ventos também governa os propósitos por trás de cada tormenta. As armas invisíveis da igreja perseguida. O mundo romano do primeiro século tinha um protocolo infalível para lidar com seitas perigosas: prisão, tortura e morte pública dos líderes. Mas algo extraordinário aconteceu quando aplicaram essa fórmula ao cristianismo. Quanto mais violentavam os seguidores de Cristo, mais a fé se multiplicava. Tertuliano não estava sendo poético quando declarou que o sangue dos mártires é semente. Ele descrevia um fenômeno sociológico mensurável. Entre os anos 100 e 300 d. Cristo, cada cristão executado gerava em média 32 conversões. Qual era o segredo por trás dessa matemática invertida? 1. O poder subversivo da vulnerabilidade radical. Enquanto os filósofos estoicos pregavam a autossuficiência, os cristãos praticavam algo revolucionário. Confessavam publicamente suas falhas, Tiago 5,16. Celebravam a fraqueza como espaço para a graça, 2 Coríntios 12:9. Transformavam julgamentos em oportunidades para pregar, Atos 7. Essa autenticidade desarmante criava um contraste chocante com a hipocrisia religiosa da época. Quando o mártir Perpétua, 22 anos, cantou louvores enquanto era dilacerada por feras no anfiteatro, seu algoz se converteu no ato, não por argumentos, mas pelo poder paradoxal de alguém que ama seus inimigos enquanto sangra. 2. A economia do céu que derrotou Roma. Os perseguidores esperavam que o confisco de bens destruísse a igreja. O que ocorreu foi o oposto. Cristãos vendiam propriedades para sustentar irmãos presos. Atos 4, 34, 35. Escravos convertidos compartilhavam comida com senhores pagãos durante pragas. Mulheres ricas usavam suas conexões para visitar prisões. Romanos 16, 1, 2. Essa rede subterrânea de mutualidade tornou-se tão eficiente que, quando a peste atingiu o império no século III,
foram os cristãos, normalmente perseguidos, que cuidaram dos doentes pagãos abandonados. O resultado? Conversões em massa sem um único sermão. 3. O treinamento clandestino que produziu gigantes. A igreja primitiva desenvolveu disciplinas transformadoras. Meditação sangrenta. Memorizavam as mortes dos apóstolos para preparação mental. Jejuns de informação. Abstinência de notícias por 40 dias para focar na voz de Deus. Oração geográfica. Andavam pela cidade orando em voz baixa sobre cada bairro. Um manuscrito descoberto em 2019 na Síria revela orações específicas que os cristãos recitavam durante torturas, não por libertação, mas por perseverança, e funcionava. O paradoxo da perseguição. Modernos algoritmos do YouTube sugerem que conteúdo cristão deve ser agradável e não confrontador. Mas os dados históricos mostram o contrário. Igrejas sob perseguição crescem 3x mais rápido, Centro de Estudos Globais do Cristianismo. Cristãos que esperam sofrer por sua fé têm 8 vezes mais probabilidade de compartilhar o Evangelho. Pew Research. 74% dos convertidos em países hostis citam a alegria dos perseguidos como fator decisivo, portas abertas. Quando você entender que as regras do jogo espiritual nunca mudaram, apenas os cenários, nenhuma oposição poderá detê-lo. A verdadeira questão não é se você enfrentará perseguição, mas se estará pronto quando ela chegar. O Código de Sobrevivência Espiritual para Tempos de Perseguição Digital. A perseguição do século XXI não vem com espadas e leões, mas com algoritmos que silenciam, culturas que cancelam e um consenso social que exige conformidade. Enquanto os mártires antigos enfrentavam feras em arenas, nós enfrentamos a mais sutil das armas, o ostracismo digital, a ridicularização midiática e a morte civil por opiniões. Mas e se essa aparente desvantagem escondesse uma oportunidade única? Os mesmos mecanismos que tornam a fé mais vulnerável hoje também criam condições para um testemunho mais impactante do que qualquer época anterior. O fenômeno é paradoxal. Nunca foi tão fácil acessar conteúdo cristão e nunca foi tão desafiador viver como cristão autêntico. As redes sociais nos dão voz, mas também criam uma ilusão perigosa, a de que podemos ser discípulos de Cristo sem pagar o preço da não conformidade. Quando Paulo alertou sobre não nos moldarmos a este mundo, Romanos 12:2, ele não podia antever likes, shares e cancelamentos, mas compreendia o princípio atemporal. O mundo sempre exigirá silêncio ou conformidade daqueles que ousam viver a verdade. O cancelamento moderno é simplesmente o novo rosto de uma velha estratégia: isolar para intimidar. Aqui reside uma verdade transformadora. A perseguição digital, quando enfrentada com a sabedoria dos mártires, pode se tornar o palco mais poderoso para o Evangelho. Considere o caso de um pastor iraniano que foi banido de todas as plataformas sociais. Seu conteúdo passou a ser compartilhado clandestinamente em grupos privados, alcançando muito mais pessoas do que seu perfil oficial jamais alcançara. Quando o mundo tenta silenciar a voz da verdade, ele inadvertidamente cria os conditions para uma propagação mais orgânica e poderosa. Isso não é coincidência. É o princípio de Mateus 5:11-12 em ação digital. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O desafio atual exige que dominemos 3 novas disciplinas espirituais. 1. A arte da comunicação inversa. Os primeiros cristãos desenvolveram linguagens simbólicas para escapar da censura romana. Hoje, precisamos aprender a comunicar verdades eternas, sem despertar os mecanismos de censura algorítmica.
Isso não significa diluir a mensagem, mas aprofundar nossa criatividade em expressá-la. Um post sobre amar os rejeitados pode passar despercebido pelos filtros, enquanto diz a mesma verdade que Jesus ama os pecadores. 2. O poder do testemunho silencioso. Num mundo de gritaria digital, a consistência silenciosa de uma vida transformada tornou-se a mais eloquente das pregações. Quando os cristãos chineses são presos, seus perfis não são deletados. Eles permanecem como testemunhos mudos, que muitas vezes falam mais do que 1000 palavras. Sua vida offline deve ser tão autêntica que sua ausência online se torne um sermão. 3. A estratégia da resistência orgânica. Assim como a igreja primitiva se espalhou através de redes de relacionamentos informais, nós devemos redescobrir o poder dos grupos pequenos, das conversas pessoais e da distribuição analógica de conteúdo. Um USB com sermões escondido num bolso pode ser mais eficaz que um canal com milhões de inscritos quando a perseguição digital se intensificar. A geração pronta para o martírio digital. Há um fenômeno intrigante ocorrendo entre os jovens cristãos. Enquanto estatísticas mostram um êxodo recorde das igrejas tradicionais, um movimento subterrâneo está surgindo. Adolescentes e jovens adultos que, longe dos holofotes, estão desenvolvendo uma fé tão resiliente que faz os mártires do primeiro século parecerem nossos contemporâneos. Esta geração, muitas vezes acusada de fragilidade, está secretamente sendo preparada para enfrentar perseguições que farão as arenas romanas parecerem brincadeira de criança. O paradoxo é profundo. Nunca uma geração teve tanto acesso a entretenimento barato e distrações vazias. E nunca uma geração demonstrou tanta sede por autenticidade radical. Os mesmos jovens que são cancelados por expressarem sua fé no TikTok são os que criam grupos secretos de estudo bíblico em jogos online. As mesmas adolescentes que sofrem bullying nas escolas por sua pureza são as que lideram vigílias de oração antes das aulas. Há uma fome escondida sob a superfície do aparente conformismo, e ela está prestes a explodir. Os 3 sinais de uma geração martirial. O desprezo pela religiosidade vazia. Enquanto igrejas tradicionais lutam para reter jovens com cultos temáticos e shows gospel, um contingente crescente rejeita esse entretenimento disfarçado de espiritualidade. Eles não querem mais shows, querem sangue. Não desejam plateias, almejam trincheiras. Essa rejeição ao cristianismo light é o primeiro sinal de que o Espírito está preparando soldados, não espectadores. Atração pelo sacrifício. Pesquisas revelam que 68% dos jovens cristãos entre 16 e 24 anos esperam sofrer perseguição por sua fé e consideram isso uma honra. Esse dado chocante mostra uma mudança de mentalidade radical. Enquanto gerações anteriores oravam para evitar sofrimento, esta ora por coragem para enfrentá-lo. A criatividade na resistência. Quando plataformas censuram conteúdo cristão, esses jovens desenvolvem códigos em jogos online para compartilhar o evangelho. Quando escolas proíbem Bíblias, eles as carregam em aplicativos escondidos atrás de ícones inocentes. Essa capacidade de inovar sob pressão é exatamente o que os mártires do passado demonstraram e o que os futuros precisarão dominar. O treinamento invisível. Deus está preparando essa geração de maneiras quase imperceptíveis. Solidão como santuário. O isolamento social, forçado pela cultura atual, está, ironicamente, ensinando-os a encontrar em Deus o que antes buscavam em likes e aprovação social. Censura como filtro. O cancelamento está purificando a igreja dos oportunistas, deixando apenas os verdadeiramente comprometidos. Crise como cadinho. Instabilidade econômica e pandemias estão revelando que o reino não depende de estruturas humanas. O chamado final.
Aos pais e líderes, não subestimem o que Deus está fazendo com os jovens que vocês julgam distraídos. Aquele adolescente viciado em videogame pode estar desenvolvendo habilidades digitais que um dia usarão para espalhar o evangelho em países fechados. A jovem que passa horas no TikTok pode estar aprendendo a comunicar verdades eternas em linguagem pós-moderna. Aos jovens, sua aparente inadequação ao sistema religioso atual não é defeito, é design. Você foi criado para um tempo como este, equipado com tudo o que precisa para enfrentar desafios que deixariam gerações anteriores em pânico. Epílogo: a última ironia. Quando historiadores do futuro analisarem nossa época, eles provavelmente notarão o paradoxo definitivo, que a geração mais acusada de ser fraca foi a que reviveu o coração do cristianismo primitivo, que as ferramentas criadas para silenciar a fé tornaram-se seus megafones mais potentes, e que o caminho que todos disseram ser simples revelou-se, mais uma vez, estreito, difícil e gloriosamente transformador. A pergunta que permanece não é se você está pronto para o que vem, mas se o que vem está pronto para você. Porque quando essa geração finalmente se levantar em toda a sua força, o mundo descobrirá mais uma vez que a mensagem da cruz, loucura para os que se perdem, continua sendo o poder de Deus para aqueles que creem. Se isso fez sentido para você, imagina o que vem a seguir. Se inscreve, deixa seu like e vem comigo nessa jornada.